Olá pessoal, hoje agora a gente vai trabalhar com o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, outro conteúdo da prova de escrevente, que é a Lei 10.261 de 68, né? No caso do concurso para escrevente do TJ, só cai o regime disciplinar e o procedimento administrativo referente às transgressões, né? Então, o que é importante que a gente saiba? Entender quais são as punições. É importante lembrar quais são as punições. Então, o que eu queria recomendar para vocês? São 6 punições. A gente tem 3 leves e 3 pesadas. Essa diferenciação ela é muito importante para vários aspectos. As 3 mais leves vão ter várias consequências raciocinadas no fato de elas serem mais leves, como a prescrição, o tipo de procedimento. E as 3 mais pesadas vão ter outros raciocínios diversos, né? Lembrando então, as punições, as sanções administrativas são repreensão, suspensão e multa. Essas são as 3 mais leves. As 3 mais pesadas, demissão, demissão e demissão. Parece que é repetição, né? É que na verdade são 3 formas de demissão. Eu tenho a demissão comum, que é uma punição para situações graves, mas não tão relevantes como a próxima, né? Que é a demissão a bem do serviço público. E eu tenho a cassação da aposentadoria, que não deixa de ser uma espécie de demissão. Só que não é apropriado usar o termo demissão para a cassação de aposentadoria, porque o aposentado não tem mais o cargo, então a demissão não vai penalizar ele. Ele precisa pegar no bolso dele, eu vou cassar a aposentadoria. Nesse aspecto, diferenciando uma da outra, vamos lembrar que a repreensão é a punição mais leve. Só que não é porque ela é a mais leve que ela vai ser feita de forma informal. Ela precisa de formalidades. A repreensão precisa ser realizada por escrito. Ela precisa ser feita por escrito. Questãozinha que sempre vira e mexe e cai no concurso. Falar que a repreensão pode ser feita verbalmente. Não é, ela tem que ser feita por escrito e ela vai para o prontuário do servidor, para assentamento individual. Quais são as situações que geram a repreensão? São as situações mais leves, são as infrações aos deveres que vocês como funcionários públicos têm que ter no dia a dia, pontualidade, assiduidade, dentre outras situações, agir na vida pública e privada de acordo com a dignidade do cargo, dentre uma série de outros, zelar pelo material, não desperdiçar, todas essas punições, essas situações, esses deveres. Mais do que isso também, eu vou trabalhar com a ideia de repreensão na falta de disciplina ou na indisciplina. Então, o servidor que é indisciplinado, ele deve ser punido com repreensão, tá? Uma repreensão que é a forma mais leve, a gradação penal é a mais leve. Fora isso, eu tenho a ideia de suspensão. O que é importante sempre cai em concurso? Suspensão no máximo até 90 dias. De um dia, eu posso dar uma suspensão de um dia e posso chegar a 90 dias, né? Mas eu não posso passar de 90. Então eu posso ter pena de suspensão de um dia, de 2 dias, de uma semana, de um mês, de 2 meses, até 90 dias. Quem vai aplicar a gradação dessa pena vai ser a autoridade competente. A suspensão, ela é aplicada em situações de reincidência de atos que são penalizados com a repreensão e também de falta grave, alguma coisa que seja mais grave, que não seja uma mera indisciplina, né? E que não seja penalizada com demissão. No caso da suspensão, eu vou lembrar que eu fico sem receber qualquer tipo de vencimento ou vantagem que eu tenha na minha remuneração. Eu não recebo nada, eu vou para casa, fico suspenso por um prazo X e não recebo por isso, senão não seria punição, né? E outra coisa, muitas vezes hoje em dia na dinâmica do funcionalismo público, entende-se que o suspender um funcionário, além de ser uma punição para ele, acaba sendo uma punição também para a própria administração. Então, nesse caso, a própria lei já prevê a situação de que é possível se converter essa suspensão em multa à razão de 50% do salário do servidor. Então, a coisa fica mais grave. Se eu fizer essa conversão, converter a suspensão em multa à razão de 50%, eu vou obrigar o servidor a permanecer em serviço e vou descontar 50% do ganho dele. Então, se ele ficar suspenso por 30 dias e ganhar um salário de 5 mil, se for aplicada essa suspensão, ele vai trabalhar por 30 dias e receber 2.500. Ele fica penalizado em 50% e é obrigado a permanecer em serviço. A multa, ela é prevista na lei,
só que essa lei especificamente não prevê nenhuma hipótese que não seja essa conversão da suspensão em multa. Em relação à multa, fala-se apenas que deve ser aplicada nos casos previstos em leis, que não é a própria Lei 10.261. Então, essas são as 3 mais leves. E as 3 mais graves? Demissão, que é a demissão comum. É uma demissão que vai penalizar o servidor com a perda do cargo e a proibição dele tomar posse em cargos públicos estaduais no prazo de 5 anos. Claro, a demissão sempre é grave, mas as situações previstas na demissão são bem mais brandas. É uma situação de demissão porque a pessoa não merece o cargo e só. Não tem uma situação criminosa, uma situação vexatória para a imagem do Estado que justificaria a demissão mais grave, que é a bem do serviço público. Na demissão comum, eu tenho 5 hipóteses. Na verdade, 2 são por faltas. Então, se eu faltar 30 dias consecutivos, de forma injustificada, abandono de cargo. E por 45 dias interpoladamente no período de 1 ano, ou seja, falto 5, falto 10, depois falto mais 10 e volto a trabalhar, nesse caso eu sou demitido, normal, na situação comum, só que sem ser a bem do serviço público, são situações comuns. Além dessa situação, eu tenho procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço e aplicação indevida de dinheiro público. São somente essas 5 situações que geram a demissão comum. Todas as situações que são gravíssimas vão gerar a demissão a bem do serviço público. Dicasinha, todas as situações criminosas, crimes contra a administração pública, como peculato, concussão, advocacia administrativa, são crimes. Essa não vai gerar uma demissão simples, vai gerar uma demissão a bem do serviço público. O que mais? Crimes hediondos, crimes mais sérios, lavagem de dinheiro, tudo isso é demissão a bem do serviço público, dentre outras situações que são graves, que podem denegrir a imagem do Estado. Então, só para simplificar, você percebe, se for narrado um caso muito grave e não for aquelas 5 primeiras situações que eu lembrei vocês, que é abandono de cargo, inassiduidade ao serviço, aplicação indevida de dinheiro público, ineficiência e procedimento irregular, o resto vai ser demissão a bem do serviço público. E a demissão a bem do serviço público, eu fico proibido de tomar posse num cargo público estadual por 10 anos. Não é o 5 igual a da demissão comum. Por fim, eu tenho a ideia de cassação de aposentadoria, que eu brinco, é uma demissão do aposentado, só que é uma forma irregular, não é correto falar isso. O aposentado ele já não tem mais o cargo, então eu vou cassar a aposentadoria. Quais são tanto o aposentado quanto também aquele que é posto em disponibilidade. Eu vou cassar os provimentos que ele recebe em disponibilidade. A remuneração. Nesse caso, a cassação de aposentadoria, ela é aplicada em todas as situações que são previstas como demissão. A demissão a bem do serviço público e a demissão comum. Se o aposentado, na época em que prestava serviço, ele agiu de alguma forma a justificar uma demissão, ele vai ter cassado a sua aposentadoria. Além dessas situações, eu tenho mais 3 situações que justificam a cassação da aposentadoria, mesmo que ele tenha praticado isso enquanto aposentado. Quais são? Usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros abusivos, a agiotagem, tá? Aceitar cargo ilegalmente, também é uma outra situação que mesmo que tenha sido depois de aposentado, ele vai perder, ele vai ter cassado a sua aposentadoria. E, por fim, aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. Por quê? Porque é muito perigoso alguém representar um Estado estrangeiro num país soberano como o Brasil. Então, são situações que a própria lei entende como muito graves e que, se ele praticar qualquer uma dessas 3, mesmo após a aposentadoria, ele vai ter cassada a sua aposentadoria. Tá? Só para fechar, vamos falar rapidamente sobre o procedimento de punição disciplinar que vai culminar com essas 6 punições, essas 6 sanções. Vamos separar a ideia de sindicância e procedimento administrativo, que são as formas de penalizar, de conduzir o processo. Então, a sindicância, ela se presta para as 3 sanções mais leves, enquanto que o procedimento administrativo para as 3 sanções mais pesadas. Então, suspensão, repreensão e multa, o procedimento de punição é a sindicância, ao passo que a demissão a bem do serviço público e a cassação da aposentadoria é através de procedimento administrativo e disciplinar. Não posso trocar um pelo outro. Diferenciar um do outro é muito simples. Sindicância,
eu posso ouvir no máximo 3 testemunhas e o prazo de conclusão é de até 60 dias. Enquanto que o PAD, ou procedimento administrativo disciplinar, eu posso ouvir até 5 testemunhas e o prazo máximo é de 90, prazo para conclusão é de 90 dias. Espero que essas dicas caiam na prova e sejam úteis para você. Tchau, tchau.